que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de cada um que está aqui presente, Pai. E fazer na vida daqueles que estão afastados também, trazer para a tua casa, que o Senhor tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia daqueles que estão afastados, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Deus maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia da Tua presença. Por mais uma vez estamos aqui juntos para Te louvar, Te adorar, Te obedecer. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado, Pai, por cuidar tão bem de nós. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, só temos a Te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo e nada foge do Teu controle. Nada acontece que seja diferente de Deus. Pai, obrigada. Só gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pai, tudo é imensurável, incalculável, estar na Tua presença, Senhor. Nós lhe continuamos. O Senhor é a fonte da sabedoria. O Senhor disse, onde estiver dois ou três. Então, aqui está conosco a Trindade Santa. Pai, que estes filhos nos abençoados por rainhas, pessoas que ainda vão chegar, que se restam. E obrigado por esta brisa, o vento que está sobre a nossa terra. Muito obrigado, Senhor, por todas as circunstâncias que acontecem. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom estar aqui e saber que não é as circunstâncias que diz que você vai para a igreja vai deixar de vir. Todos nós superamos as dificuldades que estamos aqui. Ontem eu disse em Sete Casas que enquanto a gente estivesse lá, não ia chegar energia. Aí depois que a gente saísse, ia chegar energia. A gente saiu 9 minutos, a energia chegou 9 minutos. Queira a Deus! Saiu, Ela não sei. 8h41. 8h41. A gente saiu de 7 casas. Vai um exemplo do Mauro que está ali falando. Assim que você sair, Você está falando no domingo passado. Você está confundindo com ontem aconteceu alguma coisa. Pega no celular. Eu chego em casa, era 9h. Mas assim que você sair, chegou energia. Pega o celular para ele, ele jogou. Enganado todo. Meus amados, queira Deus que aqui aconteça a mesma coisa. Mas estamos abençoando ao Senhor. E quem está reunido para louvar não quer saber se está com o microfone ou sem. Não quer saber se está com o teclado ou sem. Quer louvar. Então nós estamos aqui para louvar. Vamos cantar o hino que vocês mais gostam. Quem vai comentar? Hino número 3. Deus vai dizer assim. A senhora já sei. Vou terminar o 3 e eu não sei. 3, 5 e 2. 226. 226. Estou lembrado agora de 226. Mas, vou ver se eu conheço. 226 para outra. Não sei. 226 é Cristo, Deus, o santo amor. Deixe para mim. Cristo, Deus, o santo amor. Cristo, para mim. Nada para ti, Senhor. Preparei a vida. Eu não conheço, mas eu tenho que aprender. Vamos lá. Hino número 3. Foi da aparição do convite, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Pai.
pátio é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra há de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com óstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Glória. Aleluia, Jesus. Vamos pro 250? Aquele que não conhece o 226. 250. Vocês conhecem esse? Nesse conceito, 250. Acredito unida estará minha alma. Vai começar aí. a Cristo unida está minha alma, pois nele eu tenho meu bem sustento, me enche de gozo do céu e da alma, também ensina os seus mandamentos. Ó, noiva de Jesus, acompanhe para ir para o eterno e santo reinado, que divindade amor e nós fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em Cristo a glória, que por sua graça me foi concedida, da qual
Meus amados, alguém tem um pedido de oração? Eu vou pedir para orar por a minha família, né? E orar por aqueles que estão com enfermidade, enfermos. E por aqueles que também não deixam com enfermidade, né? Que a gente tem que orar por todos. Não. Eu pedi oração porque nesse período de dezembro, começo de janeiro, meio de janeiro, a gente, por força da pessoal da fisioterapia, entrou em férias, e as visitas lá em casa, de certa forma, nos impediram de estar fazendo academia, e eu parei por aquela rotina de academia, fisioterapia e fisioterapia. Mas vamos estar voltando para implorar para o Senhor dar força para a gente prosseguir, porque não é fácil. Amém. E eu acho que o irmão Luiz entendeu mal. Eu vi as postagens do Filosofia como se tivesse uma festa no domingo passado. Distribuindo refrigerante, coxinha, essas coisas. Ele costuma fazer isso depois que tem o festivo. Eu acho que o irmão Luiz entendeu errado. Eu acho que ele foi pensando que a festa tinha sido cancelada. Talvez tenha tudo tão mal, mas se eu não tiver equivocado, pelo culto semana passada. Mas, meus irmãos, alguém mais tem que dizer assim? Deus não na vida da gente que muda a situação do acampamento, para melhor, para pior. E as pessoas se alinham. E reparar assim, não deve nem sair daqui. Não sair daqui. Fazer amar a Deus por todas as coisas. Quando você amar a Deus por todas as coisas, você não deixa de ir para casa do Senhor, para uma técnica, para uma igreja, para o adversário, para os batizados. Não amar a Deus por todas as coisas é o primeiro mandamento que tem. Então, uma vez que essa vida. Amém. Eu penso também que Deus hoje derramar as bênçãos de misericórdia, que toque no coração de cada um que estiver aqui dentro, para deixar de tanta rebeldia, deixar de tanta cachaçada, de tanta hipocrisia do jeito que está vivendo aqui dentro. E Deus toque no coração de cada um que vive aqui dentro fazendo as coisas erradas. Que Deus abençoe e derrama as suas bênçãos de misericórdia. Vai retirando tudo que não é do teu agrado, Jesus, aqui de dentro. Que o Senhor venha derramar o seu poder e a sua unção sobre a vida de cada um e a casa e a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Esse documento já chega à nossa mão, que é tanta da coisa, que é tanta da coisa. Agora já ficou para o dia 19. Mas o cara vai reunião, não é documento. Isso é só reunião e passando o tempo, passando o tempo. Vamos ler em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Oi, com Maria. É depois de João. É depois de João. Capítulo 10. Até a partir do primeiro. Vamos explicar. Que diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era mandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio.
Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar." Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais e de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: "Pedro, levante-se, mate e coma." Pedro respondeu: "De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considere suja ou impura." A voz falou de novo com ele: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Pai amado, Deus maravilhoso, que nós venhamos, ó Deus, colocar a Tua palavra em prática, Pai. Como Cornélio, ó Deus, venhamos sempre buscar a Tua face em oração, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo ele é muito, assim, bonito, né? Ele é muito interessante. E foi o capítulo, a história que Deus colocou no meu coração para eu ensinar as crianças ontem. Ontem, lá em certa casa, eu ia falar justamente de Cornélio. Porque Cornélio era um homem religioso. Ele temia Deus, ele orava a Deus, mas ele não tinha o conhecimento que precisava para a salvação. Ele não sabia de Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não sabia o que tinha acontecido. Mas, em visão, um anjo apareceu para ele, né, e disse: "Olha, Deus ouviu as tuas orações, manda chamar a Pedro, lá em Jope, que ele sabe. Ele vai te contar tudo o que aconteceu e o que é necessário para que você seja salvo." Porque apesar dele ser religioso, apesar dele cumprir a lei, apesar dele saber que existia um Deus e ser temente a ele precisava ouvir as boas novas de salvação. E essas boas novas ele ainda não sabia. Então, em visão, né, o anjo apareceu, instruiu ele mandou chamar Pedro, né, disse exatamente onde era que Pedro estava, onde ele estava hospedado, na casa de outro Simão, que vendia couro, que trabalhava no couro. E ao mesmo tempo, Deus, já conhecendo Pedro, já sabendo quem Pedro era, que Pedro era um religioso também, agarrado com as tradições judaicas, né, porque a lei judaica proibia comer várias coisas. Mas aquilo era para aquele povo, para aquela cultura, para aquela época, era um pacto de Deus com aquele povo que ele tinha separado para ele. Então eles eram proibidos de comer certos animais, proibido de fazer certas coisas. E justamente na visão, porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus. Até aquele momento, Pedro tinha na mente dele de que a salvação era só para os judeus e não para os gentios. Só que na visão, Deus mostrava um lençol com todo tipo de animais que eles julgavam impuro perante a lei. Que eles diziam que era impuro, que jamais comeriam aqueles animais. E na visão, Deus dizia para ele: mate e coma. Ele disse: jamais eu vou fazer isso, Senhor, é contra a lei. Só que Jesus disse assim: Pedro, você quer tornar impuro aquilo que eu purifiquei? O meu sangue purificou. Só que Jesus já estava falando no âmbito dos gentios. Ou seja, quando Pedro estava terminando a visão, os 3 homens bateram. E quando ele disse que tinha ido ali buscar ele, porque o chefe dele tinha mandado, teve uma visão, Pedro não discutiu. Ele entendeu o que Deus quis dizer com
a visão de mata e coma e não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, eles achavam que a salvação era só para os judeus. E Jesus estava dizendo, não, Pedro, você tem que ir lá e falar das boas novas. E quando Pedro chegou lá, e a família de Cornélio, os amigos de Cornélio já estavam reunidos, Cornélio dobrou os joelhos diante de Pedro, Pedro disse, não, levante-se que eu sou um ser humano igual a você. Só Deus deve ser adorado. E Pedro começou a falar do que tinha acontecido, falou de Jesus Cristo. E quando Pedro estava contando tudo, trazendo as boas novas, o Espírito Santo desceu e aquelas pessoas foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo. Então assim, aí naquele momento Pedro percebeu. E a mensagem do Evangelho não era só para os judeus, que era para os gentios. E todos naquele dia aceitaram Jesus e foram batizados, não só no Espírito Santo como nas águas. Então assim, Aleluia. que a gente venha, né, ter essa consciência de que Deus quer que a gente vá e pregue para aqueles que ainda estão cegos pela religiosidade. Mesmo que a gente esteja, como a gente diz um pouco lá, né, dando murro em ponta de faca, né? Mas é Deus quem conhece. É Deus que sabe, a gente não sabe. Nossa obrigação é só cumprir o hino de Jesus como Pedro fez. E o restante é com o Espírito Santo. Vocês tinham alguma dúvida sobre essa passagem? Vocês entenderam o sentido? E com isso, nós entendemos que aquele período da lei, em que eles proibiam de comer certas coisas, peixe, ave, animais, que tinham uma proibição na lei. Nós entendemos que com essa visão que Pedro teve, Jesus estava dizendo, a lei foi até aqui, até eu, Jesus foi o cumprimento de tudo que veio de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias, tudo aquilo falava de Jesus e o cumprimento seria a morte e a ressurreição dele. E ele pega toda aquela lei e transforma de uma forma tremenda, né? Que hoje nós vivemos no tempo da graça, mas não se lê. A lei agora mudou, é uma nova aliança, a aliança da justiça e do amor. Ou seja, aquele que antigamente a lei dizia assim, eu não sei se vocês ouviram a leitura, mas dizia assim, é olho por olho, dente por dente. Então Jesus disse, não, agora não é mais assim. Agora eu vou tornar mais difícil ainda. Por quê? Porque aquele que fizer mal a você, você vai ter que amar. Qual é o mais fácil? Olho por olho, dente por dente, ou amar o meu inimigo? Aquele que me faz mal. Amar o inimigo, mais difícil. Então Jesus tornou as coisas mais difíceis, né? Então se você furasse um olho do seu inimigo no passado, o seu olho seria furado. Hoje, se o seu inimigo furar o seu olho, você tem que perdoar o inimigo. A lei, as pessoas acham que Jesus veio todo paz e amor, né? Não existe mais lei. Não. O Senhor continuou, a lei permanece, só que de uma maneira diferente. Nós não estamos sem lei porque Jesus veio nos libertar do pecado. Ele veio nos libertar do pecado para que vivêssemos dentro da lei dele, que é o amor e a justiça. Eu estou lendo, eu não sei quem é que escuta a leitura que eu faço. Eu estou lendo em Êxodo. E eu estou seriamente agora num impasse tremendo. Por quê? Porque eu vou começar. Êxodo, a partir do capítulo 20 por diante, ele fala justamente de leis. Que são, aliás, do capítulo 20, né? É mais ou menos aí, 19, 20, que ele começa a falar sobre as leis. 20, os 10 mandamentos, foi capítulo 20. Foi a partir daí. E eu estou num impasse muito grande, por quê? Porque a partir do 20 de Êxodo, aí vem Levítico, Número e Deuteronômio, esses 3 livros, ele só fala sobre lei. Detalhadamente. Tudinho. Só que é muito complicado você só ler, porque se eu ler, vocês não vão entender. E se eu for explicar,
vai tomar um ano, Porque o cara lê isso aí só pensa que é o Senhor, que é o rei da terra, mas vai tomar muita um coisa eu ano, leio aqui, eu porque, não entendi, entendeu? porque A gente cada, vai pregar hoje em cima de um tema que o senhor não entende. porque cada, Eu não sabia, não. Diga um tema que o senhor não entende. ô irmão, aí eu dou um empate por quê? Porque nesses livros tem assim, faça uma tenda onde onde é a tenda do Senhor. Lá você vai botar uma arca, o sacerdote tem que usar essa roupa. Então ele detalha cada coisa daquela tem um significado. Cada item, cada palavra, cada lei tem um significado. Se eu simplesmente ler e não explicar, vocês não vão entender absolutamente nada. E tem aquela coisa, tem a genealogia. A tribo tal tem aí diz o nome de tudinho. Então assim, eu estou nesse passo de que ou eu leio e explico, ou eu pulo esses 3 livros e começo de Juízes ou é Josué, né? Josué. Ou eu começo de Josué, novamente. Só que tem coisas em Números, em Levítico, em Deuteronômio, que são muito valiosos também. Tem ensinamentos tremendos. E eu estou nesse passo. Eu, sinceramente, eu não sei como é que eu faço. Se eu continuo lendo e explicando, só que assim, as pessoas também não vão ter muita paciência de ouvir, porque vai ficar um áudio longo. Porque eles são capítulos longos. E para você detalhar o que significa cada lei daquela, cada coisa que está falando ali, vai ficar assim, um áudio de uns 30 minutos. E as pessoas não vão ter paciência. E eu não sei como sair desse impasse. Mas eu estou orando a Deus para que Deus. Por isso que eu não li hoje. Eu peguei a Bíblia para ler e eu não sei o que eu vou fazer. Vou orar mais a Deus para ver se eu continuo ou se eu pulo. Pode continuar. Nem eu, ninguém assiste, não. Nem eu, ninguém assiste, não. Meus irmãos, o livro de Lucas relata um texto importante, mas hoje nós estávamos lá em casa em um debate de campo terreno, e o tema era experiência ou conhecimento. E as pessoas esquecem que o termo conhecimento ele é citado por pelo menos 53 vezes na Bíblia, e o mais conhecido deles é meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas se agarram em experiência. Se você perguntar hoje qual a diferença do conhecimento e da experiência, as pessoas vão confundir. Porque nós precisamos ter, além e mais importante, o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você está ferrado. Você é enganado. As pessoas estão vivendo em um mundo. Por que você vai dizer, aqui não acontece isso, mas em outros lugares? Falando agora, mudou, era testemunho de Jeová. Quando saiu da igreja X, foi para a Adventista. Quando saiu da igreja Y, foi para tal. Isso é falta de conhecimento. A gente não pode, não deve permitir que você desconheça a palavra de Deus. E conhecer requer dedicação. Não queira experiência. Experiência vem de experimentar. Conhecimento vem de se aprofundar. Por isso que a Bíblia diz: conheceis e permaneceis conhecendo a minha palavra. E eu vejo ultimamente cada absurdo que eu só não tiver cuidado que eu... Então, falando nisso, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia... Não, eu só citei Lucas, mas eu queria até mudar, irmão Adão, que eu ia falar, porque o senhor disse que tem tanta dúvida que o senhor não entende. Eu queria saber qual é a dúvida. Não, mas aí eu só vejo quando eu estou lendo a dúvida. Porque eu leio aí não entendo nada. Aí... Mas foi que eu disse já para o senhor várias vezes. Não, tá. Se o senhor não fizer isso, o senhor nunca vai
que eu acho que é nota. Eu vou trazer um caderno para o senhor, uma caneta, uma gessanguinha para o senhor anotar. Caderno e caneta já tem em casa? Então ela não Você pode, tem que pelo anotar. amor de Deus. Porque eu esqueço, o senhor esquece. 2. Fica no velho ou no novo testamento? Novo. Eu estava aprendendo uma brincadeira que depois eu vou fazer aqui. É assim. E aqui? Timóteo, que se Filemão. Filemão. Fica aqui. Timóteo, não de Tito. Aqui. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sábios, graves, prudentes, na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantes sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras ou dadas ao vinho, metras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os filhos, e serem moderadas e puras, boas de casa e sujeitos do marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejais moderados em tudo. Te dar, por exemplo, em boas obras, na doutrina, e mostra incorrupção. O que é que diz na sua Bíblia? Mostra sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer no voz. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, para que possamos entender o bem-estar que ela causa. Pai, em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, Paulo estava preso quando ele escreveu a Tito, e ele estava preocupado com a igreja. Certamente, Paulo deixa subentender, quando eu falo subentender, é aquele termo que a gente usa no popular, entre linhas. Paulo deixa entender que a igreja estava fugindo da sã doutrina. Quando você fala em sã doutrina, no sentido mais perfeito da palavra, significa ensinar o que a Bíblia explicitamente diz. Alguém tem a cara de Paulo de dizer que Paulo era um tanto machista, por algumas linguagens que ele usava, como por exemplo, quando ele advertia a igreja aos Coríntios, que as mulheres fiquem caladas. Mas, se você for ler esse texto, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E automático, sua mente vai viajar e vai perceber se ele está dizendo fala o que convém, porque exatamente estava se falando o que não convém. Fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios. Os velhos precisam ser sóbrios. Quem não está sóbrio, irmão, até onde está? Então, os velhos estavam embriagados
com maus conhecimentos da doutrina, ensinando e querendo viver um evangelho disputado. Se você for ler com profundidade essa carta, você vai ver que a preocupação de Paulo ela se abrange de uma forma tão intensa que ele prega praticamente das crianças aos idosos, classificando um por um como tipo de se portar como pastor. Por quê? Porque Paulo percebeu que a igreja estava fugindo do conhecimento da palavra, da doutrina. E a pior coisa é você andar com a Bíblia na mão e não conhecê-la. A pior coisa é você andar com a Bíblia na mão e não praticá-la. Eu estava dizendo hoje que Deus vai cobrar muito daqueles que conhecem e não praticam. Se não tem uma Bíblia e não praticar ela, não é com qualquer livro para jogar no canto. Eu vejo muitos casos, tem uma Bíblia e abre, uma lição que lá, né? Não vale nada, né? Só para levar folha. Se você não lê, é a mesma coisa de um livro qualquer. Agora, se você ler ela, tá. Se você for perceber, irmão Adão, você vai ver que, eu estava dizendo hoje, Deus vai cobrar muito de quem conhece e não pratica. Mas vai cobrar na mesma proporção daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e não quiserem. Na mesma proporção. E vai cobrar diferente daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e não puderam. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia que eu acho, isso não é na Bíblia, é uma interpretação minha. Eu acho que, como no céu a Bíblia diz que vai ter galardão, e com certeza o meu galardão vai ser muito inferior ao do pastor Billy Graham, se você não ouviu falar, só pesquisa na internet você vai ver, infinitamente superior, inferior ao do pastor Billy Graham. Eu acredito que no inferno, meu Adão, vai ter consequências diferentes. Porque, por exemplo, por um esquecimento, até ele passou o Pix errado para uma pessoa aqui em Arapiata, deu o valor alto do pagamento que a gente tem que fazer. Passou o Pix errado, era para passar para São Paulo, ela passou para uma pessoa aqui de Alagoas. E essa pessoa, coincidentemente, aspas, que não existe coincidência, já é coincidência, mora em Arapiata. E essa pessoa devolveu totalmente o dinheiro, ele não quis R$1, permitiu que a gente tirasse foto dele, pegasse um documento dele, fosse na casa dele, perguntou a mim se queria almoçar com ele. Ele tinha o direito de não devolver, se ele não quisesse. Ele tinha o direito de não se identificar onde ele mora, se ele não quisesse, afinal de contas ele não conhece a gente. Mas ele está roubando, você não devolve. não, mas peraí, entenda? Mas peraí, irmão, deixa eu te explicar. Mas eu ligo para ele, ó irmão, eu sou fulano de tal, o dinheiro caiu na sua conta aí, o dinheiro é meu. Ele é leigo, ele não sabe mexer em celular, em aplicativo do banco. Ele não sabe de nada, eu sei lá quem é, ele não podia não identificar onde ele mora, ele podia não dar nenhum documento de referência, ele podia não permitir que a foto dele fosse tirada, que ele teve que tirar foto para poder abrir um aplicativo e recuperar o dinheiro. Ele podia fazer tudo diferente do que ele fez. Ele, além de devolver o dinheiro, ainda pediu para ser meu amigo, ainda me chamou para almoçar na casa dele. E eu fiquei besta quando a chegada do camarada. Porque não é todo mundo que devolve 800 dele. 90 reais. O cara devolve o que for. Não devolve o centavo. Não, mas não é. Talvez o senhor não entendeu onde eu quis chegar. Mas ele poderia não identificar o meu irmão. Ele não conhece quem é, ele não sabe quem é. Vai que fosse um ladrão, assaltante. Ele não sabia que o dinheiro tinha caído no aplicativo dele. Ele não sabia instalar o aplicativo dele. Que nem isso aconteceu. Não foi uma benção que deu. Teve um cara aqui que foi aqui dentro, tem aqui dentro. E foi comprar umas coisas. Exatamente. Aí o cara deu o troco, pegou as coisas, deu o troco passando do dinheiro dele. Ele me disse, foi uma benção que Deus me deu. Não foi benção, pai. Tu roubou o cara aqui. Né? Exatamente. Então, chegar diante do julgamento de Deus, uma pessoa dessa
na minha concepção, a Bíblia não diz isso. Ela vai ter menos consequência no julgamento do que aquela que ouviu, sabe que é verdade e foi embora. Então, as pessoas estão ignorando de conhecer a Bíblia. A preocupação de Paulo em Tito, perceba que foi com as mulheres, foi com os maridos, foi com os casamentos, foi com os filhos. Estava havendo impuras, mulheres impuras, homens impuros. Os pais não estavam amando os filhos. Os irmãos não estavam sendo puros, os irmãos não estavam sendo prudentes. As mulheres e os maridos. Os jovens estavam precisando ser exortados. E ele disse, e tu, ser exemplo. Você está mudando aqui de ser exemplo, e no campo da dedução dá para dizer que ele certamente não estava sendo o exemplo que deveria. Nós estamos vivendo em uma era que esse texto, com certeza, na Bíblia de 2028 vai ser mudado. Porque a Bíblia, segundo alguns teólogos babacas, precisa ser atualizada. Então as pessoas estão vivendo por teorias, sentimentos e experiências e não pela Bíblia. E eu acho um absurdo eu dizer que tenho 40 anos de igreja e não conheço a Bíblia. Você pode botar 1000 desculpas, mas nem eu, nem você, por mais que nós não saibamos ler, mas todos os dias você tem o privilégio de escutar a Bíblia. Não é porque o Senhor está dizendo isso, porque eu estou por aqui de pessoas, não estou falando de vocês, já, de pessoas que opinam do que não sabem, falam o que não conhecem, dizem o que não praticam, e a gente está vivendo um caos de conhecimento bíblico, e quem conhece, se demonstrar que conhece, é soberbo, prepotente e arrogante. Poxa, a Bíblia não está acessível só a mim. A Bíblia não está acessível só a você. A Bíblia está acessível a todo mundo na internet, de papel, no tablet, no telefone. Aonde você quiser, você tem a Bíblia. Se você não conhece, hoje é porque você não dá a importância que merece. Não estou dizendo no caso de mandar na internet. Então, até deveria usar, não, ajuda muito. Então, é claro. Paga a internet, paga o trabalho comigo. Eu acredito baixo. É melhor alimentar o jumento, né? Então, vamos lá. Dedique tempo em conhecer a Bíblia. A igreja, pastoreada por ti, estava precisando tanto de exortação, que Paulo precisou de uma carta, com pelo menos, se você perceber o conteúdo da carta de Paulo aqui, é só ir no capítulo 2. No capítulo 3, você vai ver que é tudo exaltação. Paulo está sempre corrigindo. Você vai no capítulo 3, ele diz: admoestos a vós, irmãos, principalmente as autoridades, que obedeçam e façam boa obra. Que ninguém inflame, nem seja contaminado por modestos, mas mostre toda a sua mansidão aos homens. Se Paulo estava mandando o povo mostrar mansidão, é porque as pessoas não estavam sendo mansos.
Paulo só corrige. A carta de Tito pode ser chamada de carta de exortação ou de correção. A igreja estava lá, os cultos estavam lá, a Bíblia estava sendo ensinada, mas tudo meio que na contramão do ensinamento correto. As pessoas hoje têm igreja de tudo que é cor e modelo. Agora pergunta se está ensinando a Bíblia. Não, mas eu acho assim, não. Eu não estou falando o que é que você acha. Eu estou perguntando o que é que a Bíblia diz. E as pessoas estão no caminho do ablichismo, ou no caminho do abiguaxismo, e estão esquecendo de ler a Bíblia. O ruim de ler é porque você passa a conhecer. E o ruim de conhecer é que você precisa obedecer. E se você não obedece, traz consequências. É por isso que eu não vou conhecer. Se você não conhece, tendo a oportunidade de conhecer, vai ter a mesma consequência. Mas, meus irmãos, percebam bem. A carta de Tito, no capítulo 1, Paulo dá exortações logo de cara. Ele diz, sabe por que ele estava corrigindo Tito? Porque Tito era filho dele na fé. Ele diz no versículo 5 do capítulo 1, porque esta coisa te deixarei, porque pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam da cidade, em cidade, estabelecendo presbíteros como te mandei. E Paulo ensina aqui como ser bom marido, como ser boa esposa. No versículo 8, Paulo relembra que ele é apóstolo, é a Igreja de Cristo. Ele renova as esperanças no versículo 2 do capítulo 1. Ele manda Tito lembrar, no versículo 5 do capítulo 1, que essas coisas que ele está ensinando veio não dele, mas de Jesus Cristo. E se você for perceber, ele vai ensinar aqui como ser hóspede, ou saber hospedar. Ele vai ensinar como ser firme e fiel nas palavras, na palavra, conforme a doutrina. Ele vai mostrar como ser fiel ao ensino. Ele vai mostrar um relatório de coisas que a igreja precisa fazer. Não é possível se admitir você não conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu Mas não saber descer. Mas se você está correto. Se você vier aqui, você sabe que é bom, que é ruim. Agora obedecer é mais difícil. E fazer da casa também domina um pouco. Entendeu? Domina um pouco, eu É. Aí é mais difícil aí. Mas você lendo a Bíblia, você conhece. E aí isso aqui é ensinamento. Se você perguntar aqui dentro. Ô, irmão, eu tenho a dúvida, é o poder da carne ou o poder da mente? É, mente, é a mente, né? É mais a mente. Aí, vamos voltando e retomando o que a gente estava falando. A igreja, ela precisa conhecer a Bíblia. Como disse o Salmo, assim como a porta anseia por água. A igreja precisa conhecer a Bíblia, assim como o cego deseja enxergar. A igreja precisa conhecer a Bíblia muito mais do que eu desejo voltar a andar. A igreja precisa conhecer a Bíblia muito mais do que eu preciso emagrecer. A igreja precisa conhecer a Bíblia muito mais do que a necessidade de ter irmã. A igreja tem de se livrar da diabetes. A igreja precisa conhecer a Bíblia muito mais do que a necessidade de vocês terem o documento dessa terra. A igreja precisa conhecer a Bíblia. O que está acontecendo? A igreja precisa colocar o conhecimento da Bíblia como prioridade. Senão nós viveremos verdadeiras múmias ambulantes, só andando com a Bíblia na mão, sem conhecer nada.
Porque a Bíblia diz que você tem que ler e guardar. Se eu leio e não guardo, eu estou botando água pelo rabo. A Bíblia diz que você tem que ler e praticar. Se eu leio e não pratico, eu estou colocando água no peneiro. A Bíblia diz que eu tenho que viver a palavra. Se eu leio e não vivo, não toma banho. Sabe por que as pessoas hoje estão pregando um Jesus? Só paz e amor? Por causa dos Big Brothers, das novelas, das minisséries e do cinema. Eu não sei de nada, mas me informaram que no Big Brother tem uma crente e tem um macumbeiro. Não sei se é verdade. Mas deve ser, não é? Eles sabem que tem um Big Brother. Agora você me diga uma coisa. Crente que assiste Big Brother tem conhecimento de Bíblia aonde? Por que será que a Globo bota um macumbeiro e um crente dentro do mesmo espaço por 3 meses? É para envergonhar o evangelho ou é para envergonhar a macumba? É para brigar ali dentro, dizendo uma coisa E um jumento pega e fica na frente da TV assistindo aquela porcaria. Me perdoe se você assiste. Não perca tempo Eu não perco meu tempo para assistir aqui. assistindo aquelas arleiras que Satanás, crente que assiste Big Brother não conhece a Bíblia. Em vez de você estar assistindo aquelas porcaria, eu nunca assisti na desgraça, nem aquela fazenda. Não vou. Eu vejo as coisas assim, só fico passado. Quando a gente vai falar de Bíblia, um camarada desse vem bater de frente comigo. Não, você está errado. Por quê, filho? Porque eu também conheço. Você conhece e passou na TV. Se dedique na Bíblia. Hoje eu não me dedico como deveria. Eu não vou mentir para você. Mas o que foi me ensinado na infância não vai me levar para o inferno. O que me faz ser preso no Evangelho e levar, como disse Paulo, levar sobre o meu corpo, o corpo dessa morte, que é os meus pecados. Quem me livrará do corpo dessa morte, disse Paulo, no capítulo 7 de Romanos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo disse, eu estou caminhando, né? O pecado está aqui, na minha mente. O pecado está batendo no meu coração. O pecado está querendo entrar. O diabo está querendo me derrubar. O que é que eu vou fazer, Paulo? Eu vou correndo para Jesus, não olhando para nada. Aí os crentes querem continuar na fé e de olho no Big Brother. Continuar na fé e de olho na fazenda. Continuar na fé. Não conhece? Não segue não, meu filho. É absurdo. É bizarro. É demoníaco. Quando você liga o troço na TV para assistir Globo, você está jogando Satanás dentro da sua sala. E esse povo desgraçado também me dizer que conhece Bíblia. Não, pelo amor de Deus. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque você não pode ser manipulado. Você não pode ser manipulado pela mídia. Você não pode ser manipulado pelas notícias. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Conheça. Quanto mais você conhece, mais você guarda. Quanto mais você guarda, mais você pratica. Quanto mais você pratica, mais você vive. Quanto mais você vive, mais Deus lhe abençoa. E não existe esse Deus fantasioso que esse povo prega. Não existe. O Deus de misericórdia é o Deus que tem misericórdia
quando eu reconheço a minha miséria e me volto para Ele. Mas enquanto eu estou de costa para Ele e estou virado para o mundo, ignorando a voz dele, a graça é a parede que impede que eu não seja fuzilado pela sua ira. E as pessoas vão nessa conversa. Deus dá oportunidade uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, 8 vezes. Mas como eu não sei qual vai ser a minha outra oportunidade, eu tenho que aproveitar o hoje. Irmão, Deus não se sinta culpado, porque eu sei que uma das coisas que o Senhor mais se sente é um camarada muito culpado, muito pecador. Continue se sentindo assim, mas não se sinta um miserável, impuro, imundo, inútil. Enquanto o Senhor tiver o coração voltado para Deus, Ele vai te ajudar. Agora, se preocupe quando você estiver as costas para Deus e praticando os mesmos pecados. Porque a ira de Deus, ela pode vir. Mesmo no tempo da graça. E a minha situação de estar hoje sem perna foi uma movimentação da ira de Deus. Eu detesto esse evangelho de tolerância. Tolerância. Ok, tolerância. Ok, tolerância. Se Jesus bonzinho. Está me lembro que eu fui pregar numa igreja um tempo. E eu olhei para um grupo de jovens. Olhei de novo. Eu lá no culto, olhei de novo. Eu lá no culto. Estou procurando isso. Perdoa o seu dia, mas eu estou achando estranho aquela língua enrolada. Não é jovem, não. É duas moças trans. Você sabe, né? A gente tem que dar oportunidade para esse Espírito trabalhar. Hã? Como é que é? Aí tem que haver essa mistura? Não, filho. Não. As pessoas estão cegas. Isso me causa um tojo na alma, porque tem 15, 20, 10, 12, 13 anos de igreja e não conhece nada da Bíblia. Você pergunta o que está escrito em Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo não sabe. Em Salmo 24, versículo 7 não sabe. Nada. Você pergunta o texto, não sabe. Filho, você está na igreja fazendo o quê, pelo amor de Deus? Você não decora nada, não guarda nada, não pratica nada, não vive nada. Mas pelo menos você viver. Matou agora. Ele me matou agora. Eu todo mundo. Sim, mas o que o Senhor ouve aqui, o Senhor busca viver, busca uma coisa. Em 1 Timóteo capítulo 4, Sim. tem capítulo 4. Não foi o capítulo. Não foi 2 Timóteo. Não foi o capítulo que Paulo morreu? Sim, eu não lembro. Não consigo lembrar. Eu sei. Mas pelo menos tenta viver o que houve. O problema é que essas pessoas. Agora pergunte, pelo amor de Deus, qual é o camarada, o nome do camarada que é macumbeiro lá no Big Brother, o desgraçado sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Pergunta o nome do crente lá que entrou no Big Brother, que ele sabe. Agora pergunta o versículo da Bíblia onde está escrito que ele não sabe. Que coisa. Não é absurdo? Onde ele estava falando? Toda vez que eu pego para ler a Bíblia, e dá sono. Agora se for para lembrar os tempos antigos, que eu era vascaíno do Vasco no campeonato de 1998, com um gol de Edmundo contra o Palmeiras, eu assisto o jogo todo e não sinto um filho. Quando eu era otário, eu perdi a opção de fazer jogo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Está gravado na internet. É verdade, eu não pego não. Está gravado na internet. Final do jogo Palmeiras e Vasco. Se eu botar lá na televisão para assistir no YouTube, Palmeiras e Vasco,
eu assisto e não pisco o olho de sono. Agora, se eu pegar o tablet para ler a Bíblia, É possível. isso é um absurdo. Eu tenho que matar isso aqui dentro. Eu tenho que matar. Aí eu detesto, meu. Crentes que dizem são crentes que ficam na igreja, não sei quantos anos, que conhecem a Bíblia, que já leu a Bíblia, e vivem como se não conhecessem. Aí tem hora que o pastor tem vontade de sair do normal, passar um trator por cima desse povo. Tu não serve para estar na igreja, não vai falar, está 30 anos na igreja, não sabe nada. Vai ficar sozinho, vai matar tudo. Não, irmão Adão, entenda. Eu não estou falando mais de decorar, eu estou falando de viver, obedecer, entender, praticar. Entendeu? Falando Ele está disso. falando com pessoas que Vocês estão tendo a oportunidade de entender a Bíblia? têm oportunidade. Eu conto de 2 anos para cá. Ah, mas já passou o pastor fulano. Para mim, não estava aqui. Eu conto de 2 anos para cá. Eu não posso comparar o senhor a mim. Eu nasci na igreja. Então, se for botar eu e o senhor em um aspas, debate bíblico, é claro que eu vou ter uma vantagem. As pessoas que desde a minha idade, como eu tive a oportunidade de conhecer a Bíblia, e às vezes a gente até se dedica a dizer, se você precisar, eu estou aqui para ensinar. Não precisa não, eu já sei. Não precisa não, eu já conheço. E essas pessoas às vezes vêm debater comigo a Bíblia. Gente que assiste Big Brother debater comigo a Bíblia. Ah, me tenha paciência. Aí, às vezes eu olho para mim, eu devia ter ficado calado. Mas eu não consigo ver um Big Brother vir discutir Bíblia, apesar de não parecer, não tem nada a ver. Eu não vou ficar calado. Ah, não consigo decorar. Diga aí o texto. Eu não lembro. Eles participam do Big Brother. Ah, isso aí. Entraram o quê? Já falando, você cantar para mim. Poxa, você não consegue decorar a Bíblia e consegue decorar. Minha esposa tem problema de decorar, que é eterno. Mas ela não decora nem Big Brother, nem decora versículo bíblico. Justifica-se. Mas você decora o Big Brother, não decora a Bíblia? É que tem de errado. Eu não perco um episódio, que é, velho, mas perde quantos capítulos? Aí, quero desligar, vem debater a Bíblia comigo, esse povo. Dá vontade de passar um trator por cima. Mas, como eu estava dizendo, a Bíblia, no livro de Tito, Paulo está ensinando ali. Você não quer entender as cartas de Paulo? Não quero não. Leia só Tito, você vai aprender muito. Mas não sabe nada. E a gente precisa saber. Por isso que eu amo quando você diz, pastor, eu tenho uma dúvida nisso aqui. Eu tenho uma dúvida nisso aqui. Um Adão tem 1000 dúvidas, nunca me trouxe uma. Quando eu começar a colocar para você, vai ser. Oxe! Não, nunca vou dizer para que tanta. Vou achar Mas, bom. gente, quando eu estou lendo aí, Olha, como é que é esse negócio? Toda semana o senhor Como é que é? tem a obrigação de me trazer pelo menos uma dúvida. Eu já falei mais de 10 vezes, irmão. Anota. Porque, meu amado, a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque eu estou aqui hoje. Amanhã eu não sei. E nós, estou falando só eu não, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender uns com os outros. Eu preciso aprender a ser manso como o Senhor. Eu preciso aprender a ser mais calmo. Como a irmã Sheila, a irmã Ítila. Nós estamos aqui para aprender. Se eu disser que eu conheço mais um pouquinho, eu não estou me engrandecendo. Eu não estou me engrandecendo. Eu estou dizendo que desde pequeno eu fui ensinado, é por isso que eu sei. Aí eu estou dizendo,
Deixe, pelo amor de Deus, eu te passar um pouquinho. Antes que eu morra, vai embora e não apareça ninguém aqui para te ensinar. É isso. Não é na intenção de se exaltar. Busque a Bíblia, deseje a Bíblia, leia a Bíblia. Tem hora que eu paro, boto o fone de ouvido aqui, sentado na cadeira de roda no escritório, estou lendo. Quando eu olho, passou meia hora, uma hora. Aí ali eu misturo Bíblia com oração. Aí tem hora que eu já estou cochilando, aí eu volto a escutar de novo. Aí. Mas quando eu vou pregar, aí aquele texto que eu ouvi, lá quando estava cochilando, aí o Espírito Santo diz, volta lá. Onde foi mesmo? Filemão, capítulo 2. Aí vou lá. Aí a mensagem vem. Mas por quê? Porque ouviu. As pessoas não ouvem. E a pior coisa é você ver um leigo querendo dizer que você está errado. Como é que eu vou discutir com o irmão Adão? Como é que se planta alguma coisa se eu nunca plantei nada? Como é que eu vou discutir com a irmã Maria? Como é que se faz uma sopa se eu nunca fiz sopa, meu Deus do céu? Como é que eu vou discutir com a Adriana? Como é que se faz uma macarronada se eu nunca fiz macarronada? Esse povo quer discutir Bíblia, você não conhece? Que absurdo. É revoltante, sabe? Revoltante. Se perguntar a eles quantos capítulos tem o livro de Provérbios, eles não sabem. Aí a gente fica assim. A gente está numa geração que eles estão se emburrecendo de forma consciente e está tudo bem. Está tudo certo. Não tem nada errado. Aí você fica agoniado, porque quando meu pai me via indo pelo caminho da burrice, eu disse, meu filho, a minha é por aqui, ó. Não, mas eu quero ir por aqui. Não, senhor, eu sou seu pai, o caminho é aqui. Mas hoje em dia a coisa é diferente. O olho da mãe ou do pai pode cair no chão, era de areia, voltar para trás e os filhos também aí. Eu com 6 anos de idade, 7 anos, não lembro, entre 7 e 8 anos de idade, minha mãe se ajoelhou para orar. Mas aqui tinha um banco, aqui tinha outro. Do outro lado estava papai, estava dentro conosco. Terno bege. E eu tentei passar entre papai e a mamãe. E não deu para fechar um de joelho. Quando eles ficaram em pé para orar, 8 anos de idade, mais ou menos aqui. Eu aproveitei o vacilo e passei pelas costas da minha mãe, que ela era magrinha. A mãe de hoje, os filhos pintam quando ela pula, pega nesses cabos, faz ligado. A minha mãe abriu o olho, viu que eu não estava lá. Ela pegou aqui, ó, para me buscar lá onde eu estava e disse, sente aqui, pá! Eu fiz, pá! Não, mas não pode. O filho vai puxar uma faca para o pai. É por isso que já não meu filho, que se desce, ia ser nesse padrão. Você me vê e eu faço. Tem muito. Eu não bati no meu filho. Eu gosto de castigo. Eu vou dizer uma coisa, eu posso dizer com uma vez. Uma vez, Só que as filhas, eu passei pouco tempo. A primeira, uma tinha 11 anos, e a outra tinha 7 anos. Quanto tempo faz que eu moro aqui? É? Quanto tempo faz que eu moro aqui? Tá com os 40 anos. Não. Tá aqui no Mas nosso aqui caminho. também, rapaz, uns 4, mora direto, 4. Mora direto, Só dia sábado e domingo. Porque esses 4, o senhor está aqui direto. Ah, mas uns 4, né? Quantas vezes seus filhos visitaram? Tem que sempre vem, tem que só ver uma vez. Então, meus amados, faltando ao foco, leia a Bíblia. Não deixe de ser enganado. Pronto, tem a linguagem de hoje não?
procure uma Bíblia na linguagem de hoje. Se não tiver como achar, a gente vai procurar para vocês. Uma Bíblia na linguagem de hoje. Escutem a Bíblia. A tradução que a missionária tem ali é maravilhosa para entender. Não é tanto como a linguagem de hoje atualizada, mas é muito boa. Para você não ser enganado. Não, a Bíblia, rapaz, é o que ela diz, eu sei. Mas Adão, se eu tivesse um celular, Isso aqui não vai fazer nada errado, peraí, não, que é bom. se eu tivesse um celular, o senhor recebia todo dia áudio com a Bíblia lida na voz radiofônica da Tânia. E o senhor ia Sobre saber. a mãe, não aprendendo nada. E você ia ver como era fácil entender. Sempre precisava ler. Aí naquele versículo que o senhor ouviu, o que ela leu, o senhor ia gerar umas 200 perguntas. E eu estava aqui para responder. Olha. Eu vou convencer o irmão Adão esse ano a gente comprar um telefone. Não é possível. O telefone tem um lado ruim também, né, irmão Adão? O telefone tem um lado ruim. Mas se quiser, né? Se não quiser, não tem como aceitar. É. Mas Só eu acho. aceita muitas coisas quem quer. Quem quer? Então, não, mas eu sabia que o irmão Adão imagina muito tem um lado ruim do telefone. Eu vi que a pessoa ali. Então, meus irmãos, nos aprofundemos em conhecer a palavra. Amém. Porque se você não conhecer, você vai ser iludido por falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Conhecer tem que praticar, obedecer, o que está dizendo aqui. Não, mas não praticar, não obedecer, não faz nada. o conhecer e obedecer no grego tem o mesmo significado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver aprendendo, praticando a palavra de Deus. Você não só pode plantar rosa, né? Colher rosa. E tem que colher os espinhos. Também. Então, Tem que saber a gente plantar, precisa plantar tudo pra colher. aprender a Bíblia a ponto de que se alguém vem ensinar bizarrices, você tem argumento para rebater. Paulo escreveu 13 cartas, já que 6 ele escreveu quando estava preso. E se você for ver aqueles que ele escreveu quando ele estava preso, ele escreveu os Filipenses, escreveu os Colossenses 3. Mas ele escreveu exortando, ensinando, amando, corrigindo e mostrando à igreja o caminho que leva ao céu. E o que me deixa envergonhado quando eu leio as cartas de Paulo é saber que Paulo preso fez mais do que eu sou. Paulo preso fez mais do que eu. Paulo não tinha internet, eu tenho. Paulo preso fez mais do que eu. Hoje tendo acesso à rádio, Paulo não tinha. Paulo preso fez mais do que eu hoje tendo acesso a Instagram, Facebook, YouTube. Paulo não tinha. Imagina se Paulo tivesse. Paulo pregou a todo mundo da época. E o mundo da época se resumia a mais ou menos umas 800.000 pessoas. O mundo da época. Só os ninivitas tinham cerca de 120.000 pessoas. Isso sem falar nas outras cidades. E Paulo pregou a todo lugar. Em uma de suas cartas, ele diz: não há um lugar que ainda não se foi pregado, ainda não se ouviu o Evangelho. E a sua carta aos Filipenses. E isso, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Em 30 anos, 40 anos, Paulo pregou a todo mundo. E eu tenho 40 anos de crente e não preguei nem nas 10.000 pessoas ainda. É verdade, não? É. Não, mas eu não sei pregar. Paulo não sabia, não.
através da oração, do conhecimento. Mas não sei falar. Ninguém não sabe. A senhora aprendeu a ser mãe sendo mãe. Né? Ninguém só nasce sabendo, só aprende praticando. Então, pratique, viva a palavra, ensine a palavra. Eu não sei ensinar. Ensine o que você sabe. Porque para muitos, o que você sabe já é muito. Para quem não sabe. Não deixe as pessoas serem enganadas por esses falsos evangelhos. Evangelho pirata, paraguaio. Que a gente está vendo por aí. Evangelho da troca. Dê e Deus dá. Faça. Isso. Esse dia que eu estava Eu assistindo. fico envergonhado quando. Porque eu também não assisto, não faz nada. Mas quando você vê ninguém na televisão que ela diz, os testemunhos das pessoas. É porque eu estava endividado, eu estava entrei na igreja e eu já estou rico, já tenho serviço. Isso é mentira, pai. É uma igreja miserável. Qual foi aquele negócio, meu amor? O cara estava dizendo, venha buscar o que de Abraão? Rapaz, o que foi? Ah, Os caras venham buscar. Foi, não lembro agora. De Abraão, a Bíblia nunca relatou que Abraão tinha aquilo que ele estava falando. Aquele pastor Santiago e tem a mãe dele ali dentro. Não é um ladrão de filho. Eu falo mesmo. Então, Deus, aleluia. buscamos em conhecer a palavra, senão nós não passamos de um zero esquerdo. Você precisa conhecer. E eu amo responder, irmão. Pode perguntar. Abuse. Um caderno pequeno tem 48 folhas, tem outro de 96, tem outro de 120, tem outro de 160, tem outro de 240, tem outro de 200 páginas. Não sei qual é o caderno que o senhor tem em casa, mas enche o saco lá. Faça um inferno. A irmã Nenzinha de Sete Casas faz isso. Tem dúvida, manda aula. Pastor, eu explico para ela. Quando não sou eu, sou essa aí. Mas, conheça a Bíblia. Ame a Bíblia. Viva a Bíblia. Pratique a Bíblia. Você vai ver que a sua mente vai sair daqui e vai chegar lá. Você vai entender as coisas antes que elas aconteçam. Porque a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo sabe tudo. E por ninguém passa isso. Amém? Amém. Amanhã vamos ter culto? Sim. Do mesmo jeito. Mas Olha que energia, sem energia. Amanhã eu vou chegar, né, mano? E se não chegar? né? Não estou tão bom. Maravilhoso. Está escutando? Ele está dizendo que é maravilhoso. Não, tudo. Ele vai mudar de ideia na hora. Amanhã o senhor traz a palavra. Eita, Eu Jeová. não boto nada na cabeça. E vai botar na cabeça? Não sério, não pensamento não sério. Vamos Não orar? vai pegar a fé. Não pega a minha fé. Vamos tirar, né? tirar, Passa aí, Eu ó. vou, vamos, Vamos lá. Cadê aquela do fundo do baú hoje, entendeu? É, amor, olha. Vamos, 151, rapidinho aí. 151. Pode, colocando. Esse aqui é. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala quanto a bondade fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre que hei de pôr. Fala
adianta o modelo. Nesse mesmo Para meus filhos fala e no caminho bom, pela bondade do dia, aperte o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de temor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvindo a voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, e a tua santa lei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de temor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvindo tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em estar na tua presença. Que nós possamos, Senhor, ficar viciados em meditar, entender, praticar, guardar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela minha esposa, pela irmã Adriana, pela Laís, pela irmã Maria, pelo irmão Adão, que estão aqui. Pai, com energia ou sem energia, eles estão aqui. Louvado seja o teu nome por causa disso. Pai, e amanhã, Senhor, que nós possamos estar aqui te adorando. Sem ou com, o importante é estar te adorando. Muito obrigado por este privilégio de estar nesse espaço te adorando. E mais uma vez, no vergonha de Satanás, nós estamos tendo um obstáculo algum que nos faça deixar de te servir. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Estaremos aqui com o amor de Deus, a graça de Jesus. Deus, com consolação do Espírito Santo, seja com você e com a sua família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa perna está incomodando. Só por isso, senão vai chover. É tranquada. Tá que nem a minha. A minha tá inchada e doendo que só. O joelho. Mas, Pelicão é de todo tamanho. Sincerado, não sei o que é, mas... Oi, Mariana, e amanhã eu vou lembrar a minha esposa. O culto amanhã começa às 3h30, né? Tem liga aí. Aí. De 1 hora.